Olá, alfartanos, tudo bem? Aqui é a professora Patrícia Vatti e hoje nós vamos falar sobre direito sanitário. Nós vamos falar sobre os aspectos constitucionais do direito sanitário, como que o direito sanitário está na Constituição Federal, o que é um direito à saúde, vamos explicar tudo direitinho. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é um pouquinho sobre a saúde. Então, vamos aqui comigo no slide para a gente poder acompanhar direitinho essa lógica. Primeiro, a saúde, ela é vista como um direito fundamental do ser humano. Então, o ser humano, ele tem o direito fundamental da saúde. Direito humano. O que significa isso? Significa que o ser humano, ele possui necessidades que precisam ser satisfeitas. Necessidades em relação à saúde, à moradia, saneamento básico. Então, isso aqui é o ponto principal, o ponto inicial da nossa aula, que a saúde, ela é um direito humano. E quando eu me refiro ao direito humano, eu estou me referindo à necessidade humana, tanto a necessidade de saúde, de vida e de ter uma vida saudável e de qualidade. Quando nós falamos do direito sanitário, nós estamos nos referindo à lei, à legislação. O que essa lei vai fazer? O objetivo dessa lei em relação ao direito humano é proteger os mais fracos, ou seja, aquelas pessoas que não têm condições financeiras para bancar os serviços de saúde, não têm condições financeiras de comprar um remédio, fazer uma cirurgia. Então, aqui em relação, por exemplo, aos medicamentos, a pessoa não tem condição de comprar medicamento, a pessoa não tem condições de pagar uma cirurgia de emergência, a pessoa não tem condição de fazer um exame laboratorial, um exame de imagem, seja lá o que for. Então, a lei, a legislação, o direito sanitário, ele vem para proteger os mais fracos. E aí, quando eu falo de proteção da saúde, eu quero me referir também ao Estado. Então, por que eu falo do Estado? Primeiro, nós sabemos que a saúde, ela é um direito do ser humano. Então, ela é um direito, saúde como um direito. É um direito de todos. E o Estado, ele tem um dever frente a esse direito à saúde que a população tem. Então, o Estado tem o dever de proteger a saúde, O Estado tem o dever de fazer com que todas as leis, as legislações sejam cumpridas, cumprir todas as legislações, a fim de quê? De garantir que todas as atividades sociais sejam cumpridas. Atividades sociais e essenciais. Vamos lembrar quais são? Saúde, educação, moradia, saneamento básico. São atividades sociais e essenciais para a população. Então, direito é o direito do ser humano como um direito humano fundamental para ele sobreviver, um direito humano. E o Estado, ele vai ter o dever de proteger a saúde e fazer com que essas leis que protegem os mais fracos sejam cumpridas, para que todas as atividades sociais sejam cumpridas, por dizer assim, cumprir com todas as atividades sociais. O direito sanitário, ele faz parte do direito administrativo. Como assim? Muitos autores afirmam que o direito sanitário, ele é um ramo do direito administrativo. Então, aqui, direito sanitário, ele faz parte do direito administrativo. Por quê? Agora vamos aqui comigo rapidinho.
Por que eu estou falando de direito administrativo? Eu não vou dar aula de direito administrativo, não vou explicar, não vou te falar nada, não vou te dar detalhes do direito administrativo. Mas eu vou te dar a noção importante para você entender esse direito sanitário. Quando eu falo que o direito sanitário ele é um ramo do direito administrativo, é porque o direito administrativo é tudo aquilo que a administração pública faz, o que a União faz, o Estado, o DF, o município, certo? E quem é que tem o dever de cumprir com as políticas públicas? Quem é que tem o dever de cumprir ou de proteger a saúde? É o poder público. E quem faz parte do poder público? A União, o Estado, o DF e os municípios. E todos esses entes fazem parte da administração do direito administrativo, da administração pública. Então, quando eu falo que o direito sanitário ele é um ramo do direito administrativo, é porque ele basicamente vai seguir os mesmos princípios e o mesmo objetivo. O objetivo da administração pública é o quê? Atender ao público, ou seja, beneficiar a coletividade. Então, ele tem muito o foco na coletividade e menos no indivíduo. Por isso que alguns autores falam que o direito sanitário vem do ramo do direito administrativo. Então, vamos voltar aqui para a tela para a gente ver direitinho. Quando eu falo, então, que ele é um ramo do direito administrativo, eu vou levar em conta alguns princípios que são próprios do direito administrativo, mas que valem para o direito sanitário. Quais são eles? A supremacia do interesse público sobre o privado. Isso aqui você estuda lá no seu direito administrativo. O que é direitinho isso? Mas basicamente é o quê? Supremacia do interesse público. O interesse público está acima do interesse privado. A outra, a indisponibilidade do interesse público. Ou seja, não pode se dispensar o interesse público. Quando eu falo do interesse público, eu volto àquelas condições. A saúde, a moradia, saneamento básico, lazer, emprego e todas as outras coisas. Tudo isso daqui, todos esses fatores, eles são áreas de interesse público. Quando o direito sanitário trata desses princípios do direito administrativo, ele basicamente está colocando em primeiro lugar o público, a coletividade, e deixando de lado o indivíduo. Não significa que o indivíduo ele vai ser totalmente rejeitado em relação à coletividade. Não é isso. Mas é a supremacia do interesse público. Então, tudo que o poder público faz, tudo que o SUS faz, tudo que o Ministério da Saúde faz, tudo que as políticas públicas fazem, tem um interesse maior no público. Eles não vão deixar de atender o individual, mas o interesse, a supremacia é do coletivo. Outra coisa que tem a ver com o direito administrativo é o poder de polícia que o direito sanitário tem. O poder de polícia, ele é usado mais na vigilância sanitária. Não vamos entrar em detalhes, mas o poder de polícia, ele é usado mais na vigilância sanitária. Por quê? O poder de polícia é aquela fiscalização, a normatização, o controle. E quem faz isso no SUS é a vigilância sanitária. Mas nós temos como outro ponto do direito administrativo dentro do direito sanitário o poder de polícia. Prestação de serviço público. Também vai prestar serviço público para a coletividade. Veja que a prestação de serviço público de saúde tem o foco na coletividade. O objetivo é atender à necessidade da coletividade. Com certeza vai atender o indivíduo, mas o objetivo, o foco é atender a coletividade. Então, as ações de saúde têm o objetivo, o foco de atender a coletividade, mas
por consequência, acaba contribuindo para a saúde individual. Então, tudo isso, o poder de polícia, a prestação de serviço, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público sobre o privado, eles têm o objetivo de promover saúde, proteger e recuperar. Então, veja que todas essas ações, seja o poder de polícia que a vigilância sanitária exerce, seja a prestação de serviço público que as unidades básicas de saúde, a UPA, pronto-socorro, seja a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público em relação a atender às necessidades da coletividade, tudo isso tem como meta atingir promoção da saúde, proteção e recuperação da saúde do povo. Tudo isso é visando o povo, a coletividade. Então, isso é importante, você lembrar que tudo isso tem o olhar do público. Quando eu falo de administração pública, que a gente citou um pouquinho, a gente sabe que na administração pública existe uma regrinha que diz que a administração pública só pode fazer o que está previsto em lei, não é? Então, tudo que a administração pública faz tem que estar em lei, seja aquilo que é permitido, seja aquilo que é proibido. Então, a administração pública não pode fazer alguma coisa simplesmente porque não está em lei. Então, imagina-se ou suponha que pode. Não é assim. Na administração pública, só pode fazer ou deixar de fazer aquilo que está previsto em lei. Então, isso aqui tem que estar tudo em lei. Nós acabamos de falar que a saúde, ela é um direito de todos e um dever do Estado. E que a lei protege os mais fracos. Beleza, professora. A lei vai proteger os mais fracos. Significa que quê? Significa o quê? Significa que alguma lei vai ter que dizer como que a administração pública vai garantir essa saúde, como que a administração pública vai garantir que o cidadão tenha o direito e como que vai dizer que o Estado tem um dever ou quais são os deveres do Estado. Aqui escrevi tudo ao contrário, né? Mas é a saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, como que essa lei vai descrever quais são as regrinhas, como que tem que ser, como que não tem que ser, como que a saúde tem que ser oferecida, organizada, financiada e tudo mais. E aí é a parte que nós entramos nos aspectos constitucionais. Ou seja, agora nós vamos ver como que a saúde ela está prevista na Constituição Federal de 1888. Por quê? A saúde, o Ministério da Saúde, é o órgão máximo da saúde. Ele faz parte da administração pública. Beleza, ele faz parte da administração pública. Se ele faz parte da administração pública, tudo que envolve SUS, tudo que envolve saúde tem que estar previsto em lei. Alguém tem que criar, alguma lei tem que criar, dar o passo inicial para o surgimento, a origem da saúde no Brasil. Então, isso aconteceu aonde? Na Constituição Federal de 1888. Nós não vamos falar o antecedente. Antes da Constituição não nos interessa. Nos interessa os aspectos constitucionais da saúde. O que eu vou ver nesses aspectos constitucionais? Eu vou ver como que a saúde está organizada. Por quê? Veja aqui comigo. A saúde, todas as ações de saúde têm que estar previstas em lei. O SUS surgiu em algum momento a partir de alguma lei, certo? Beleza. Qual foi essa lei? A Constituição Federal. A Constituição Federal foi a legislação que criou o Sistema Único de Saúde. Quando ele cria o Sistema Único de Saúde, ele vai dizer algumas coisas importantes. Por exemplo, vai dizer o que é o direito da saúde, quais são as garantias, qual é o dever do Estado, como que a saúde tem que ser organizada no país,
como que tem que ser financiada, como que tem que ser a prestação de serviço, e vai fazer todo um mapinha. Ele vai praticamente dizer assim, ó, a organização do SUS vai ser assim, financiamento assim, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E nós vamos ver os artigos da Constituição Federal que trata dessas organizações do SUS. A partir da Constituição Federal, surgiu outras legislações. Sim, surgiram uma série de outras legislações. Nós sabemos que a Lei Orgânica da Saúde não é a Constituição Federal, é a Lei 8.080, mas isso veio depois da Constituição Federal, certo? Então, só para deixar claro aqui a linha do tempo, nós estamos falando da Constituição Federal, os aspectos da saúde dentro da Constituição Federal. O que a Constituição Federal fez? Ela organizou o Sistema Único de Saúde. A partir de como? De uma série de processos, uma série de revoltas, de revolução, que não é o caso agora, certo? Então, vamos voltar aqui para a tela para nós vermos direitinho todos esses aspectos. Primeira coisa, na Constituição Federal, a saúde, ela vai ser descrita, ou o SUS surge em alguns artigos, do artigo 196 ao artigo 200 da nossa Constituição. Ponto. São esses artigos que falam especificamente sobre o SUS. Vamos ver aqui. Primeiro artigo, o artigo 196. O que esse artigo vai dizer? Ele vai dizer que a saúde é um direito. É um direito de quem? De todos, toda a população. Então, a partir desse momento, a Constituição Federal declarou, estabeleceu, definiu que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, o dever do Estado. Dever do Estado. E como que o Estado vai garantir essa saúde? Mediante as políticas sociais e econômicas, certo? Que fazem o quê? Diminui o risco da pessoa adoecer, risco de adoecer. Então, o primeiro ponto importante da nossa Constituição Federal é isso, o artigo 196, que vai dizer que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E esse dever vai ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de adoecer e de outros agravos. Tudo isso pensando no acesso universal, o acesso universal e igualitário. Igualitário para a promoção, proteção e a recuperação da saúde. Então, veja que o SUS ele passou a se preocupar muito com a promoção, proteção e recuperação da saúde, certo? Outro ponto da Constituição Federal é sobre a organização. Sobre a organização das ações e serviços do SUS. A Constituição vai dizer sobre a organização? Vai lá no artigo 198. Vai dizer que o SUS ele vai ser constituído por uma rede regionalizada, hierarquizada e vai definir também as diretrizes no mesmo artigo. Veja que em um artigo ele disse qual é a organização do SUS, uma rede regionalizada e hierarquizada, e ele já definiu as diretrizes do SUS, que é a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade.
Então, a organização do SUS está estabelecida no artigo 198, que fala que é uma rede regionalizada e hierarquizada, e já define também as diretrizes do SUS: descentralização, integralidade e participação da comunidade. Outro ponto é o financiamento. Como que o SUS vai ser financiado? Da onde que vai vir dinheiro para suprir as necessidades do sistema de saúde? No artigo 198, no parágrafo 1º, vai dizer que o financiamento do SUS, ele vai ser a partir de recursos da Seguridade Social, da União, Estado, DF e município. Esses pontos são importantes para a prova de concurso? Com certeza. Financiamento da saúde, recurso da Seguridade da União, do Estado, do DF e do município. Vem questão dizendo que é só da União, tá errado. Se vier dizendo que é só da União e do DF, tá errado. É dos 4, União, Estado, DF e município. Financiamento, basicamente vai definir de onde vem o financiamento do SUS. Outra coisa que a Constituição Federal vai estabelecer, vai organizar no SUS, é o regime jurídico. É o regime jurídico do SUS. O que vai falar desse regime jurídico? Vai falar sobre piso salarial, planos de carreira e regulação da atividade. No artigo 198 também, mas no parágrafo 5º. Vai dizer que uma lei federal vai estabelecer o piso salarial dos trabalhadores, dos funcionários do SUS, o plano de carreira, os planos de carreira, e a regulamentação das atividades do profissional da saúde na área do SUS. Pronto. O que quer dizer? A Constituição Federal vai estabelecer que, de alguma forma, vamos ter esses 3 pontos: o piso salarial, o plano de carreira e a regulamentação da atividade. Mas não é a Constituição Federal que vai fazer isso, é uma lei federal. Sobre a regulamentação da atividade, nós temos 2 atividades aqui. Nós temos o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias. Esses 2 profissionais aqui, de acordo com o artigo 37, inciso 9 da própria Constituição Federal, vai dizer que esses profissionais, eles podem ser contratados a partir de um processo seletivo simplificado. Se você voltar lá na Constituição, lá no artigo 37, inciso 9, você vai ver que eles podem ser contratados a partir disso. Por quê? Muitas vezes, o profissional da saúde, ele é contratado a partir de concurso público. Seja no SUS, seja numa rede de hospitais, independente. Vai para a administração pública, a administração pública geralmente é concurso público. Geralmente, porque dentro da administração pública tem outros casos também, que eu não vou entrar nesse caso, que isso é direito administrativo. Mas uma coisa importante é que o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias, eles podem ser contratados por processo seletivo simplificado para um período curto de tempo. Para necessidades especiais, urgência, emergência, para combater alguma endemia, alguma coisa assim. Outra coisa que a Constituição Federal vai organizar ou vai falar sobre é a iniciativa privada. A iniciativa privada. Por quê? Então, aqui comigo rapidinho. Iniciativa privada. Antes do SUS, a saúde era basicamente na iniciativa privada, ou seja, você tinha que ter dinheiro para pagar o médico e poder receber uma consulta e tudo mais. Agora, com o SUS, na Constituição Federal, diz que o acesso é universal, igualitário e gratuito.
Ou seja, você não precisa mais pagar para poder ter acesso aos serviços de saúde. Significa que a iniciativa privada deixou de existir? Foi extingua? Não. A iniciativa privada, ela ainda existe. E como é que vai fazer agora que temos a iniciativa privada e a iniciativa pública? Como que eu faço com o serviço público de saúde e o serviço privado de saúde? Como que eu vou conciliar essas duas coisas? Então, vamos voltar aqui para a tela para a gente ver direitinho. A iniciativa privada, ela não deixou de existir, ela ainda existe. E lá na Constituição Federal, no artigo 199, vai dizer que é livre a iniciativa da prestação privada de serviços públicos ou de serviços de saúde. Então, é livre a iniciativa privada. Quando ela participa do SUS, quando ela faz parte do Sistema Único de Saúde, porque ela pode fazer parte tanto do Sistema Único de Saúde, como ela pode ser simplesmente privada. Ela tem essas duas opções. Quando ela fizer parte do SUS, ela vai participar do SUS de forma complementar. Ou seja, ela vai complementar a assistência à saúde que é prestada no SUS. As instituições privadas de saúde têm preferência para participar do SUS aquelas que são filantrópicas e as que não têm fins lucrativos ou que não pretendem lucrar com a prestação de serviço público. Em relação também à iniciativa privada, é vedado, ou seja, é proibido, o uso de recurso financeiro do SUS para pagamento de auxílios e subvenção. Então, a iniciativa privada pode participar do SUS? Pode, ela pode participar do SUS. Só que quando ela participa do SUS, ela participa de forma complementar e ela tem que obedecer a todas as regras do SUS, todas as diretrizes, princípios, tudo. A preferência para a participação da iniciativa privada no SUS é para aquelas instituições filantrópicas e para aquelas que não têm fim lucrativo, ou seja, que não pretendem lucrar com a prestação dos serviços de saúde. E é proibido, expressamente vedado, o uso dos recursos financeiros que o SUS empresta para a iniciativa privada para pagamento de auxílios e subvenções. Como que é essa forma complementar de assistência à saúde da iniciativa privada dentro do SUS? Então, vamos dizer aqui, ó, iniciativa privada, a iniciativa privada e o SUS. O SUS tem lá seus hospitais, suas clínicas, seus laboratórios, seus exames de imagem e tudo mais. E ele tem uma quantidade X de pessoas que utilizam esses serviços públicos. Acontece que chegou uma época ou chegou um momento de uma epidemia, uma pandemia, que os hospitais ficaram lotados. Não cabia mais pessoas, as pessoas já estavam ficando no corredor, as macas estavam tudo no meio do hospital, não tinha mais espaço para mais ninguém. E aí o SUS fez um contrato com uma instituição privada de saúde e solicitou leitos de hospitais. Eu preciso de 100 leitos de hospital para poder colocar esses pacientes que não estão mais cabendo na minha rede de serviço, eu preciso de 100 leitos. E aí a iniciativa privada participa do SUS de forma complementar. Lembra da palavra complementar. Ele vai complementar, vai auxiliar, vai aumentar um pouco o espaço, vai dar uma quantidade a mais de leitos, de opções de fazer exames, de laboratório. É uma forma complementar, é um braço a mais. Basicamente isso. O nosso último artigo da Constituição Federal é o artigo 200. O que o artigo 200 vai falar? Ele vai falar das atribuições do SUS. Como assim atribuições do SUS? Primeiro, o SUS,
ele não é exclusivo de serviço de saúde. E quando eu falo serviço de saúde, eu estou me referindo a uma UPA, a um pronto-socorro, uma unidade básica de saúde, uma unidade de referência. Não estou falando disso. Estou falando de outros serviços, de outras coisas que o SUS também faz, porque ele não faz só esse tipo de serviço de atendimento médico, hospitalar, clínico e laboratorial. Não faz só isso, faz uma série de outras coisas. E é importante nós sabermos quais são as outras coisas. Então, vamos ver aqui quais são as outras coisas que o SUS faz. As outras atribuições do SUS. Então, no artigo 200, atribuições. Atribuições. Ele tem a atribuição de controlar e fiscalizar. Ele tem atribuição da vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica, ou seja, a vigilância sanitária e epidemiológica fazem parte do SUS. Saneamento básico também. Ele não é o responsável total pelo saneamento básico, mas ele também ajuda, tem algumas atribuições relacionadas ao saneamento básico. Desenvolvimento científico e tecnológico. Ele vai fiscalizar e inspecionar os alimentos, água de consumo humano, cosméticos, medicamento. Vai proteger o meio ambiente e vai fazer parte da formação de recursos humanos do SUS. Quando eu falo aqui de meio ambiente, eu não estou falando de vigilância ambiental, tá? O SUS, ele contribui para a vigilância, para o meio ambiente, para a proteção do meio ambiente, mas a vigilância ambiental, ela não está dentro do SUS como a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a saúde do trabalhador. É uma vigilância à parte, mas que contribui para o SUS também. Então, vamos aqui comigo. Nossa aula sobre aspectos constitucionais. O objetivo aqui era trazer os artigos da Constituição e mostrar como que o SUS está organizado dentro da Constituição Federal. Nós vamos ver agora alguns exercícios de como que pode ser cobrado esse assunto, tá? Não é um assunto que vai cair especificamente um conteúdo específico de enfermeiro. Ele pode cair misturado no direito constitucional, no direito administrativo. Então, não espere que esse assunto caia somente em conhecimentos específicos de enfermagem, de medicina, da área da saúde. Ele pode ser cobrado dentro de um direito constitucional, dentro de um direito administrativo, contando alguma historinha, algum ponto. E é importante você saber que isso é o direito sanitário, é o direito à saúde. E como que eu vejo isso dentro da Constituição Federal, certo? Então, vamos aqui voltar e ver alguns exercícios de como pode ser cobrado no seu concurso esse assunto. Então, vamos lá. Primeira questão. De acordo com a Constituição Federal, seção 2 da saúde, é correto afirmar que: letra A, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e verticalizada. Aí você já vem aqui, já vai marcando as palavrinhas, porque você está numa prova, você tem tempo, tem um monte de questão, você tem que ser objetivo. Não é uma rede centralizada, é uma rede descentralizada. Você já corta essa questão que ela já está errada. B, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções a instituições privadas sem fins lucrativos. E aí? É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio e subvenções? É vedada. Próximo.
É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros em todo atendimento assistencial e de saúde no Brasil. Essa daqui, ela está errada. Por quê? Na Constituição Federal vai dizer que é proibido a participação direta ou indireta de empresas. Existe uma exceção, existe, mas a sua prova, a sua questão não trouxe essa exceção. Ela trouxe somente que é permitido. E ela não disse assim, em casos previstos de lei, ou exceto o previsto em lei, não trouxe a exceção. Ela trouxe o que estava diretamente no texto da Constituição. A regra. Ela trouxe a regra. A regra é que é proibido a participação de empresas ou capitais estrangeiros. A exceção é que é permitido. Letra D. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recurso do orçamento apenas da União. Errado, não é apenas da União. É da União, do Estado, do DF e dos municípios. E letra E. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Essa aqui seria a resposta certa, mas essa é uma questão que a pessoa ficaria meio confusa por causa da letra B. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas sem fins lucrativos. Também está na Constituição isso aqui, que é uma vedação à utilização de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas sem fins lucrativos, tá? E a letra E também é o gabarito dessa questão. A prova considerou, esta banca considerou como resposta correta a letra E. Próxima questão. O artigo 198 da Constituição define que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e devem constituir um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Ou seja, a questão está falando de novo da saúde do SUS dentro da Constituição. E ele está querendo saber quais são as diretrizes que a Constituição Federal definiu para o SUS. Letra A. Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Letra B. Descentralização, equidade e autonomia do usuário. Letra C. Universalidade, atendimento integral e longitudinalidade. Letra D. Universalidade, coordenação de redes e amplo acesso à saúde. E letra E. Tecnologias assistenciais, descentralização regional e municipalização. Lembrando, as diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal é a descentralização, a integralidade ou atendimento integral e a participação popular. Um mnemônico ou uma sigla para você lembrar das diretrizes é o DIP. Diretrizes, integralidade e participação da comunidade. Portanto, o nosso gabarito é a letra A. Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Próximo. Segundo o artigo 196 da Constituição e a Lei 8080, o direito que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação e para reduzir o risco de doenças e de outros agravos é o direito à educação, cultura, esporte e lazer, seguridade social ou saúde. E aí a gente lembra lá do iniciozinho da nossa Constituição, do nosso artigo 196, que fala que a saúde é um direito de todos, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. Portanto, essa definição aqui, ó, isso daqui está falando do direito à saúde, lá no artigo 196 da Constituição Federal. Portanto, gabarito rápido e prático
é a letra E. É o direito à saúde. E mais uma questãozinha. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Correto, até aqui está correto. Dessa forma, é permitido a destinação de recurso público para auxílio às instituições privadas com fins lucrativos. E aí, de acordo com a Constituição Federal, é permitida essa destinação de recursos públicos para auxílios das instituições privadas sem fins lucrativos? Está errado. O uso de recurso público para auxílios e subvenção é vedada, é proibido. Então, vamos aqui comigo de novo. Nossa aula foi basicamente isso. Quis trazer o aspecto constitucional. Era esse o objetivo da aula, trazer o aspecto constitucional, ou seja, você vê a saúde dentro da Constituição Federal, mas de uma forma assim, de um olhar diferente. Você vê como que o SUS foi organizado, como que ele foi planejado. E lembrando, tudo isso que está na Constituição Federal, todas essas diretrizes, a forma de financiamento, tudo isso, ele tem o objetivo de proteger os mais fracos, ou seja, aquelas pessoas que não têm condições financeiras, aquelas pessoas que não têm condições de pagar um médico, elas têm a garantia do direito à saúde e elas sabem que o Estado vai prover todas as ações, tudo que for preciso para garantir que ela tenha acesso à saúde, tenha acesso a medicamento, tenha acesso a tratamento, a prevenção, a cirurgia, a exame, a reabilitação e tudo mais que o SUS tem a oferecer. Além disso, saber que as pessoas, qualquer uma pessoa tem acesso à vigilância epidemiológica, à vigilância sanitária, a meio ambiente, saneamento básico, são coisas que nós não vemos com tanta clareza, não está assim no nosso dia a dia, às vezes a gente passa até despercebido, a gente não sabe que está ali, mas essas áreas estão no nosso dia a dia, estão presentes na nossa vida e tudo isso faz parte do SUS, proteger os mais fracos e garantir a saúde para todos. Então, eu espero que tenha sido bem claro, que você tenha gostado da nossa aula. E a nossa aula sobre aspectos constitucionais do direito administrativo foi essa. Eu espero vocês no próximo bloco.